a gente mais uma vez. Ele que é endocrinologista, Dr. Matheus San Romão, bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer tê-lo aqui. Com certeza. E olha, é um assunto que é sempre atual, né? E dentro da sua área mais ainda, hoje a gente vai falar de mitos e verdades da insulina. Tem muita coisa e eu acho que vocês estão ainda com muitos estudos e comprovações científicas de coisas e claro que em determinado momento, questões particulares e clínicas dos pacientes também. As dúvidas são bem frequentes, cada dia mais, até porque o pessoal tem desenvolvido pré-diabetes, diabetes, e eles já querem saber se vai ter que entrar com insulina ou não. Então tem bastante coisa pra gente poder conversar. Há uma ansiedade, né, quando a gente fala de insulina. Então vou sentar aqui do seu lado que a gente vai começar mito e verdade. Pode colocar o primeiro na tela. Olha lá. Vamos lá. O uso de insulina significa que o diabetes é mais grave. Isso é mito ou é verdade? Pra gente abrir já o nosso papo. Carol, isso é mito, tá? Então, o fato da gente colocar o uso de insulina como tratamento, nós temos que lembrar que existem dois tipos a princípio, né? Que é o tipo 1, que a pessoa já necessita da insulina, exatamente porque não produz ou produz muito pouquinho insulina. E a insulina, não sei se o pessoal já sabe, é aquele hormônio que vai fazer a contrarregulação do açúcar no sangue. Então, ele não vai deixar com que o açúcar se eleve, tá certo? Causando diversos problemas no futuro. Então, é lógico que nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, então, ser um tratamento mais minucioso, acompanhar mais de perto, porque a insulina ela pode desbalancear muito rápido o tratamento. Então, a ideia de fazer o uso, não que seja mais grave ou menos grave, mas sim a necessidade em si e, lógico, o tratamento tem que estar acompanhando com o profissional, exatamente para não ter descontrole. Agora, minha pergunta, né, dentro desse mito ou verdade, que alguns, eu vou te fazer algumas perguntas, doutor, é o seguinte, você comentou então dos perfis, então vai ter o paciente que tem tipo 1, paciente que tem tipo 2, que é aquele diabetes adquirido ao longo da vida. Exatamente. Quando a gente pensa no tipo 1, então, é aquela pessoa que o pâncreas já não produz, Sim, certo? Certo. Então, necessariamente, ele precisa do uso da insulina para fazer aí a função do pâncreas. Exatamente. Agora, no tipo 2, o que vai ditar, muitas vezes, introduzir ou não essa insulina na vida do paciente? Boa. Na verdade, o que faz a diferença, o fato de a gente entrar ou não com a insulina, é o resultado que a gente tem perante o tratamento. Lógico que a partir do momento que nós descobrimos um tipo 2, o tratamento, a tendência é a gente fazer sempre com via oral. Só que às vezes o corpo não responde. Tá. Então, que seria a metformina? A gente pode falar de metformina, né? Que não é marca, né? Não, metformina não. E na verdade é um dos medicamentos mais antigos que tem. Ele é fitoterápico e a gente utiliza bastante nos dias de hoje. Ainda continua sendo uma das melhores opções, como você mesmo falou, é a primeira na verdade. É a primeira, tá. Exatamente. E a gente tenta associar com outros medicamentos de via oral. Então a gente tenta com a metformina, a gente tenta acrescentar, adicionar outros medicamentos de outras classes para tentar ter o controle. Visto que não tem o controle, aí como última alternativa a gente acaba utilizando a insulina, tá certo? Tá. Insulina por quê? Porque a insulina, a gente deixa ela por último, porque ela é de uso invasivo, tem que fazer a picadinha. Então a pessoa ela tem que fazer o uso invasivo, tem que ficar fazendo a picadinha, diferentemente do medicamento de via oral. Tá. Só que tem alguns tratamentos que nós não conseguimos evitar. Mas o fato de utilizá-la não significa que isso vai fazer com que a pessoa tenha um diabetes mais grave ou menos grave. Na verdade, o diabetes é um só e nós temos que fazer o tratamento. É o controle da doença, né? Exatamente. Vamos lá, próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Só aplicar a insulina é suficiente para o controle do diabetes? Ai, Carol, essa pergunta é uma pergunta que me fazem porque é a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu treino, então eu tenho o direito de comer porcaria, né? Entendi. Então, na verdade, a insulina, não, só o fato de utilizar a insulina não quer dizer que o diabetes está controlado. Temos sempre que lembrar que diabetes é uma doença metabólica. Então, se ela envolve o metabolismo, nós temos que lembrar que a alimentação tem que estar intacta, assim como a rotina. Então, atividade física, de preferência, diariamente. Tá. Então, não só a utilização da medicação, mas também a rotina. Atividade física, uma boa alimentação para que a insulina ela venha como contrarregulador e não como milagroso. Perfeito. Vou aproveitar essa pergunta, doutor, para a gente, então, explicar para o público o que de fato a insulina, né, faz. Como é que é esse caminho aí do nosso organismo para a gente entender por que é tão necessária. Sim. E por que, então, a gente também precisa ter a mudança de hábitos e a prática da atividade física.
Então vamos lá. A insulina é como se fosse, ela é um hormônio que vai fazer a contrarregulação do açúcar no nosso sangue. Então é como se fosse chave e fechadura. Tá. A partir do momento que nós temos a insulina, é como se ela ativasse a célula e pudesse fazer com que o açúcar entrasse dentro dessa célula para ela virar energia e ser queimada, tá? Quando falta isso, essa chave não vira, então a fechadura mantém fechada, o açúcar não entra na célula e ele fica na corrente sanguínea, podendo causar muitas patologias futuras, enfim, alterações cardiovasculares, alterações renais, tá certo? Então quando nós entramos com a insulina no tratamento, é como se ele mimetizasse, ele fizesse a função da insulina que ele não produz. Tá. E aí ele faz o controle melhor. A atividade física, ela acaba sendo muito benéfica e bem-vinda ao nosso organismo, independente se a pessoa é diabética ou não, porque ele ativa algumas proteínas, né, que estão na parede da célula. E isso facilita a entrada do açúcar dentro da célula para que seja queimada, que é o que a gente chama de glúten. São algumas proteínas que fazem o controle da entrada de açúcar dentro da célula. Ela melhora, então, essa captação de insulina. É como se facilitasse a captação do açúcar para dentro da célula. Tá. E aí a insulina fazendo o efeito, né, tendo a presença da insulina, esse controle seria mais regular, seria mais facilitado também com a atividade física. Só que precisa ser uma atividade física intensa ou aeróbica, ou qualquer atividade física já promove tudo isso? Qualquer atividade física já promove isso. O interessante é a gente tentar colocar a atividade física como rotineira. Então a pessoa fala assim, eu vou na academia, a semana passada eu fui uma vez, a semana eu não fui nenhuma. Então não, tentar colocar isso aí como rotina, tá certo? Pelo menos 3 vezes na semana, não precisa ser uma atividade de alta intensidade, tá? Então se a pessoa fizer um exercício, eu gosto de fazer dança, eu gosto de fazer natação, então se a gente for parar para comparar, parar para analisar, a atividade física ela é bem-vinda em qualquer momento, se comparado com uma pessoa que está no sedentarismo? No sedentarismo, com certeza. Tá, mas existem, por exemplo, então, se for uma atividade física um pouquinho mais intensa, o resultado vai ser melhor. O resultado acaba sendo melhor porque a queima, o estímulo acaba sendo maior, tá certo? Mas se tiver um uso de insulina, lembrar porque a atividade de alta intensidade, ela consome mais energia, ela vai queimar mais açúcar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que a pessoa não tenha uma hipoglicemia, que é quando a glicemia baixa com mais rapidez. Perfeito. Vamos para o próximo mito ou verdade, olha lá. Insulina causa dependência. É mito isso. É mito. Tá? É mito. A insulina não causa dependência, tá? A insulina, a partir do momento que nós fazemos o tratamento, é porque a pessoa necessita desse tratamento e não porque ela ficou dependente desse tratamento, tá? Então, digo isso porque não só fazemos tratamento com diabetes, com o uso de insulina. A insulina, ela pode ser utilizada para outras vias. Uma das que a gente acaba utilizando são aquelas pessoas que você olha e fala, ela é bem magrinha e ela fala, nossa, ela come pra caramba e não engorda. Que é um perfil biofísico, que é o ectomorfo. É aquela pessoa que tem um padrão físico magrinho e ele come e não ganha peso. E isso muitas vezes atrapalha ele. Do mesmo jeito que o gordinho quer emagrecer, o magrinho também quer ganhar massa magra, quer subir de peso. E muitas vezes uma das alternativas que nós utilizamos é a insulina. E onde eu quero chegar? Mesmo assim, a gente utilizando a insulina para fazer o tratamento, fazer com que ele suba de peso, isso não vai causar dependência a ponto de ele ter que fazer um desmame ou qualquer coisa do gênero que vá mantê-lo o uso de insulina para o resto da vida. Então ele acaba sendo só um tratamento mesmo. Insulina não causa dependência. Muito bom. Tá aí. Mais mito ou verdade na tela. Olha lá. As injeções não são muito dolorosas. Mito ou verdade? É verdade. As né? injeções, elas acabam sendo utilizadas, né, de via subcutânea. Então geralmente a gente faz uma preguinha na pele, pega como se fosse uma preguinha mesmo e faz a aplicação. Onde a gente pode fazer isso? Podemos fazer isso na região periumbilical, ao redor do umbigo, que é muito utilizada. É que às vezes a gente pode pegar algum vasinho, alguma veinha, então dependendo do tipo de trabalho, às vezes a pessoa trabalha com foto, esse tipo de coisa, a gente pode fazer a aplicação em outros lugares. Então essa preguinha, como ela é superficial, nós podemos fazer na perna, no bumbum, tá certo? Todos esses locais a gente pode fazer a aplicação. E ele não é dolorido porque a agulha acaba sendo fininha e muito pequenininha. Agora, doutor, uma pergunta, eu vou deixar uma perguntinha do público e daqui a pouco eu faço a minha, tá? Vamos lá, que eu queria falar de crianças, acho importante a gente introduzir também, porque a gente sabe que tem crianças hoje que precisam da insulina também. Mas já faço minha perguntinha, agora é do público na tela, olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Ele me dá bom dia todos os dias nas redes sociais. Obrigada, viu, querido? O uso de insulina pode trazer ganho de peso e... Na verdade, Gustavo, o uso da insulina não é que o fato de usar a insulina, isso faz a gente aumentar o peso, ganhar peso.
tá? Mas nós temos que lembrar que muitas vezes o uso de insulina, como ela faz a gente queimar mais rápido o açúcar no nosso organismo, muitas vezes ela pode fazer com que a pessoa coma mais. E aí sim ela pode ter o ganho de peso. Então não é por causa diretamente do hormônio, mas sim da consequência, do que a pessoa acaba utilizando. Então um diabético, por exemplo, é aquilo que a gente estava falando, se ele faz uso de insulina, ele acha que ele pode comer mais, abusar um pouquinho mais de doce, porque a insulina vai dar conta. Só que, querendo ou não, ele acaba ingerindo mais calorias. Entendi. Por isso que ele acaba ganhando mais peso com o uso da insulina. Então, isso que o pessoal fala, eu comecei a usar insulina e ganhei peso ou engordei, não é devidamente ao uso, e sim da atitude com que ele fez perante o uso. Entendi. Agora, doutor, nessa mudança de hábitos que você comentou, então, que é necessária quando a gente tem um quadro de diabetes ou até pré, né? Eu acho que falar de pré também é importante, porque ainda dá tempo, então, daquele paciente que está pré-diabético conseguir se recuperar e não chegar, por exemplo, ao uso da insulina, que é o nosso assunto de hoje. Envolvendo, então, todas essas questões, como a mudança na alimentação vai ajudar esse paciente? O que de fato ele tem que fazer? Ele tem que ter uma alimentação low carb, mesmo com o uso da insulina? Como é que é isso? Uma ótima pergunta. Na verdade, a partir do momento que nós descobrimos esse pré-diabetes, não que ele tenha que cortar o carboidrato. As pessoas pensam, tem que tirar o carboidrato urgente porque ele é vilão. Tá errado isso, é mito. O fato do carboidrato estar presente é o que vai fornecer energia de rápida forma. Tá. Então, nós temos dois tipos de carboidrato. Nós temos o simples e o complexo. O que difere um do outro é o fato da gente utilizar o carboidrato simples, o nome já fala é simples, então ele absorve e ele é digerido rápido. Então ele é simplesmente rápido absorvido. Ele aumenta o açúcar no nosso sangue com mais rapidez e mais velocidade. E isso faz com que o corpo tenha que produzir mais insulina para poder dar conta. Já o carboidrato complexo geralmente são os integrais. Então ele é complexo por quê? Porque o corpo tem mais dificuldade em digerir e absorver. Então não necessariamente precisa tirar o carboidrato ou trabalhar com ele em pequenas porções, mas sim tentar saber também qual é o tipo de carboidrato que a gente está utilizando. É lógico que no dia a dia, utilizar um pouquinho mais os complexos, então raízes, arroz integral, pão integral, que são bem-vindos. Na atividade física, geralmente a gente preconiza o carboidrato simples, por quê? Porque a pessoa vai fazer atividade física e precisa de energia rápida. Tá? Então, o fato dele estar pré-diabetes ou diabético não necessariamente tenha que tirar o carboidrato, enfim, abolir ele da dieta. Perfeito. Mais perguntinha do público na tela? Obrigada, Lu, um beijo. Tenho resistência à insulina. Posso ficar diabética no futuro? Qual é a causa, então, da resistência insulínica? Terrível, né? Eu tenho ovários policísticos e é uma das causas, né? Exatamente. Então, a causa pode ser diversas, tá? Então, pode ser desde alterações hormonais, pode ser ganho de peso. Então, a pessoa que ela está acima do peso, ela tem um tecido adiposo, né? Gordurinha a mais. Ela pode fazer com que essa insulina ela tenha uma dificuldade de ter uma ação. Então, quando nós falamos em resistência à insulina, é como se o corpo produzisse a quantidade de insulina que seria suficiente para queimar o açúcar, mas ela não acaba se ligando suficientemente a ponto de consumir esse açúcar que está no sangue. Então, o corpo acaba produzindo muito mais insulina para tentar compensar essa resistência. Então, o ganho de peso, o excesso de gordura no organismo, acontece esse tipo de coisa. O uso, muitas vezes, de hormônios pode fazer com que tem essa alteração, alterações do ovário, alterações de tireoide. Até pílula anticoncepcional? Doutor? Até a pílula anticoncepcional pode fazer isso daí sim. Tem alguns trabalhos que mostram pra gente que o anticoncepcional, ele tem uma ação, né, na conversão de hormônios da tireoide, então em T4 e em T3. Então tem muita menina que fala, eu tomo anticoncepcional e engordei. Então não é necessariamente ligada à insulina, mas sim ao outro hormônio que acaba mexendo com o metabolismo, que são os hormônios da tireoide. E se a gente está mexendo com o metabolismo, tudo fica atrapalhado, inclusive a ação da insulina. A questão genética, né, ou hereditária também está envolvida na questão da resistência insulínica? Ou é mais hábito mesmo? Carol, eu vou ser bem sincero que nos dias de hoje, a gente fala na questão hereditária ou a questão genética de uma maneira mais secundária. Nós temos que saber que hoje a epigenética que a gente fala, né, que é a influência do meio externo influenciando no meio interno, é o que faz muita diferença. Que nem a gente estava falando, então, atividade, rotina, alimentação, uso de, enfim, drogas, utilização de bebida alcoólica, tudo isso pode influenciar. E isso tem muito mais, digamos, peso do que o fator genético. É lógico que o fator genético, estando ali, ela tem uma chance maior de poder desenvolver algum problema futuro, mas não que isso seja uma regra. O fato de se ter não significa que vai ter a doença no futuro. A gente pode evitá-la
de diversas formas. E uma delas é mudando rotina. Tá aí. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Wallace, um beijo para você. A insulina serve para fazer a pressão se regularizar ou é mito? Na verdade, isso é mito, né? Então, a insulina ela não controla a pressão. Indiretamente, ela pode vir a melhorar, no caso da pressão, porque a pessoa vai começar a ter um metabolismo melhor, mais regulado, vai perder peso, por exemplo. Se ela tiver diabetes, ela vai acabar controlando melhor esse diabetes. E a gente lembra que o açúcar, ele é como se fosse um oxidante. Ele vai fazer com que as veias e as artérias nossas acabem ficando enferrujadas. E isso dificulta a circulação. E a pressão é uma coisa que é uma doença diretamente ligada à parte do coração e circulação. Se as veias e artérias estão com dificuldade em transportar o sangue, a pressão com que vai fazer no coração vai ser maior. Tá. E o coração vai ter que compensar. Então ele aumenta a pressão exatamente por causa disso. Mas não que diretamente irá controlar. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá, doutor. A diretora diz que tem muitos homens participando hoje, eu adoro, olha lá. Gustavo, obrigada, um beijo. Meu endocrinologista recomendou iniciar o uso da liraglutida, certo? Para a perda de peso. Não sou diabético, existe algum risco? Esse é um dessa nova classe de medicamentos, aqueles injetáveis, doutor? Conta pra gente. Aproveita e conta tudo já. Não podemos falar nome, né, do medicamento, mas podemos falar da classe, né? Nós podemos falar sobre. Então, a liraglutida é um dos medicamentos que foi aceito pela Anvisa como hoje uma dos artifícios que a gente pode ser utilizado para tratamento de perda de peso. Foi principalmente criado para tratamento do diabetes, porém, viu-se que ele tem muito resultado em pessoas que estão acima do peso, tá? O funcionamento dele é, de uma maneira mais simples para a pessoa entender, é como se ele fosse diretamente ligado à quantidade de açúcar que é ingerida, de carboidrato. Então ele estimula o pâncreas a produzir mais insulina para tentar combater aquele excesso de açúcar que foi ingerido. E isso faz com que a gente queime mais, tá certo? Então, qual é o risco que ele pode causar? Então, o fato de a gente muitas vezes forçar mais a produção, se a pessoa faz uso de liraglutida ou qualquer outro medicamento que seja da mesma classe, ele pode fazer com que o pâncreas fique hiperestimulado. Isso pode causar uma pancreatite. Nós sabemos também que ele pode aumentar as contrações da vesícula biliar. Então, às vezes a pessoa, se tiver um cálculo, uma pedrinha, ela pode se locomover e parar lá no pâncreas, também causando uma pancreatite. Alguns efeitos colaterais desse medicamento acabam sendo utilizados na perda de peso porque ele te dá mais saciedade, por dois motivos. Um, porque ele lentifica o esvaziamento gástrico, então a pessoa come uma vez que ela comeu, a digestão duraria em torno de 2 a 3 horas. No caso do uso da medicação, duraria de 3 horas a 5 horas. Entendi. Então ela fica mais tempo satisfeita. E ele tira um pouquinho a vontade de se alimentar, ele corta um pouquinho a fome, agindo no sistema nervoso central. Mas então ele deve ser utilizado, claro, além da orientação, né, de um profissional por um período determinado. Sim, sempre. Todo medicamento ele tem um prazo para começar, no caso do tratamento ele tem um prazo para começar e um prazo para ser reavaliado ou substituído ou parado. Então, sempre que começar um tratamento, principalmente focado na parte de estética, que é no caso do nosso colega aqui, então lembrar que ele pode trazer alguns efeitos colaterais porque é medicamento. Então o acompanhamento tem que estar sempre minucioso. Tá aí. Tem mais perguntinha do público, já a gente fala, né, das crianças na tela. Obrigada, Cida, um beijo. O uso da insulina prejudica quem faz tratamentos de epilepsia e hipertensão? Não, pelo contrário. O fato da pessoa fazer um tratamento, se ela necessita da insulina e ela faz uso de qualquer medicamento, que seja anticonvulsivante ou antihipertensivo, ele vai melhorar, ele pode melhorar muitas vezes o desempenho, enfim, a evitar que possa acontecer algo pior. Lembrando que o fato de usar insulina, ele pode muitas vezes piorar um quadro de epilepsia, caso esse tratamento acabe sendo errado, ou errôneo, ou enfim, a utilização das dosagens acaba sendo muitas vezes mal calculada. Tá. E isso sim pode causar por hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue está abaixo do que a gente necessita, ou por hiperglicemia, que é quando ele está acima do que a gente necessita. Então, ele não vai fazer com que piore, mas ele pode ter um agravo se for mal utilizada. Eu me lembrei, a gente fala sempre de epilepsia e, se eu não estou enganada,
é uma doença que tem como o controle, até como indicação, uma dieta cetogênica. Sim. Não é, doutor? Sim, exatamente. Por isso a insulina ela tem que estar muito bem, né, indicada e certinha. Tem que seguir a risca. Então, quando nós fazemos o uso da insulina, né, seja no paciente que é diabético ou enfim, qualquer outro tratamento, temos que lembrar que o uso da insulina está diretamente relacionada com a alimentação. Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo é fazendo o cálculo, né, de ingesta de carboidrato referente à dosagem da insulina que vai ser utilizada. Tá. Geralmente é de mais ou menos de uma unidade de insulina para 10 a 15 gramas de carboidrato. Isso não é regra, tá? Mas é só para muitas vezes a gente poder explicar aqui. Então, se isso aí ultrapassar ou ficar abaixo, isso pode ter algum agravo. Tá aí. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Andréia. Um beijo para você. Quem tem hipoglicemia pode vir a desenvolver uma pré-diabetes? Pergunta boa, hein, Andréia? O fato da pessoa ter hipoglicemia, o primeiro passo é a gente tentar investigar qual é a causa, tá? Exatamente porque o fato de ter uma hipoglicemia, ela pode estar oscilando a quantidade de insulina, ela pode ter algum outro hormônio que esteja causando alteração. Um exemplo deles é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso pode influenciar bastante na hipoglicemia, tá certo? Hormônios de tireoide podem causar isso aí também. Então, assim, o primeiro passo é a gente fazer um check-up dessa pessoa para ver se tem alguma alteraçãozinha. Eu sou do interior, Carol, nós falamos que lá a gente põe a casa em ordem para depois da festa. Então, a gente tem que fazer os exames para ver se tem alguma coisa fora do eixo ou que esteja em desarmonia para a gente poder corrigir, tá certo? Então, dependendo da causa, ele pode causar sim, mas na maioria dos casos não, tá certo? Tá. Então vai depender muito da causa que isso está acontecendo, o porquê disso daí. Então tem que tomar cuidado, principalmente porque a partir do momento que você faz seu exame, se a gente que já faz exame já encontra alguma coisa que tenha que corrigir, imagina quem não faz, né? Então temos que tomar cuidado. Tem que fazer, gente. Check-up tem que fazer, não tem outro jeito, né? Essa é a primeira lição de casa. Sim. Eu tenho que encerrar, que a gente já estourou tudo que podia e que não podia. Bombou, doutor. Mas só pra gente encerrar falando uma coisa importante. Hoje as crianças, infelizmente, algumas delas precisam fazer uso da insulina. Você acredita que inserir a prática da atividade física, então, nesse público e realmente mudar a alimentação, aquela história de parar balinha, docinho, refrigerante, vai ajudar essa criança e ela vai ter uma fase adulta saudável? Lembrando sempre que quando se trata de criança, o ponto-chave são os pais, que acabam comprando as coisas e a criança acaba comendo. Então, tentar ponderar, principalmente, não só a criança, mas também os pais, de poderem comprar as coisas, levarem para comer coisas que não devem, tá? Não digo que tenha que ser radical a ponto de tirar, mas o fato de hoje em dia as crianças terem essa tendência a ficarem mais diabéticas, exatamente porque hoje em dia todo mundo fica em casa, fica no computador, no videogame. Quando eu era jovem, pessoal, não que eu seja muito de idade, tá? Mas quando eu era jovem, a brincadeira era na rua, brincava de correr, então a atividade física era mais dinâmica, mais presente. Então, hoje em dia, com esses jovens, com essa geração, nós temos que tomar muito cuidado, e a alimentação e a atividade física, elas são primordiais, principalmente nas crianças, para que não tenham um desenvolvimento de alguma patologia futura ou alguma complicação no futuro. Tá aí. Bombou, doutor. Obrigada, viu? Sempre Vou um prazer. deixar o Instagram para vocês tirarem dúvidas. Nosso endocrinologista, doutor Matheus San Romão, lá no Insta é o @doutorabreviado, Matheus com TH. Aí ficam 2 S's e 2 R's. 2 R's, né? também. Lá no nosso Instagram do Você Bonita, nós já marcamos, doutor, para vocês encontrarem. Doutor abreviado Matheus San Romão, tudo junto. Já encontra, já manda mensagem. Esse tema é sempre atual. Vamos, né, trazer novamente ao programa, já que chegaram muitas perguntas. Obrigada, viu? Obrigado, Até a Carol. próxima. Até.